só temo uma coisa nesse jogo. Agora, falando sério, sem zica reversa, sem nada dessas brincadeiras que eu e Danilo costumamos fazer. O Tite não pode entrar na do Vitor Pereira depois de ganhar de 2-0 do Fluminense no primeiro jogo do Campeonato Carioca do ano passado. O Flamengo também abriu 2-0 contra o Fluminense e começou o jogo todo lá atrás, justamente esperando os contra-ataques. Com 20 minutos, estava 3-0 o Fluminense. Então, esse time do Flamengo não é um time para jogar trancado lá atrás. Claro que ele vai jogar marcando um pouco mais atrás. Ele não vai marcar a saída de bola do Palmeiras. Se bem que, vou dizer uma coisa para você, para surpreender o Palmeiras, seria uma boa ideia começar o jogo marcando a saída de bola do Palmeiras. Mas se o Tite enterrar o time todo lá atrás para esperar a transição, talvez ele vai estar dando ao Abel a única chance que o Abel tem de ganhar o Flamengo. Mas no Maracanã, Renato, o Flamengo abriu 1-0 e imediatamente já deu uma recuada, tanto que o gol do Flamengo sai, o segundo, sai justamente quando o Gomes erra um passe, com o time inteiro do Flamengo atrás da linha da bola já, né? Sim. Porque isso é Tite, gente. Isso é a essência de Tite. 1-0 para o Tite é uma goleada. O Tite só não acha 1-0 exagero porque não existe o 6-0. Se existisse o 0,5-0, o Tite ia dizer que 1-0 já era um certo exagero. Entendeu? Então, eu acho que é o grande erro que o Flamengo pode cometer. O Flamengo tem que jogar contra o Palmeiras como se o jogo tivesse sido 0-0. Como se 0-0 levasse para os pênaltis. Tem que jogar de igual para igual com o Palmeiras. Ele está no melhor momento do que o Palmeiras. Isso é verdade. Tecnicamente, o time do Palmeiras atravessa um momento muito ruim. Muito ruim. Isso não quer dizer que não pode jogar bem contra o Flamengo. Mas vai ser surpreendente, porque ele não vem jogando bem. Essa é que é a grande verdade. E o Flamengo completo, ao contrário, o Flamengo completo está jogando bem. Agora, quando o Tite inventa de botar um time inteiro reserva e o Gabriel de meio armador, aí não pode dar certo, né, o professor Pardal? Aí realmente é invenção. Agora, se puser o jogador nos seus lugares certinhos, jogar no 4-4-2, que é a melhor forma de jogar desse time, tem que jogar normalmente, gente. Se sentar lá atrás, vai dar ao Palmeiras a chance que o Palmeiras quer. Claro, a transição é uma ótima jogada, mas não pode ser só transição. Você não pode entrar em campo e botar todo mundo lá atrás e dizer, não, agora eu vou fazer uma jogada de transição. Aí você simplesmente não consegue fazer a jogada. Se o Palmeiras avançar e imprensar o Flamengo não vai conseguir nem sair de transição. Então tem que jogar como o Flamengo, gente. O Tite, Adenor, meu querido, isso é Flamengo. Isso não é time pequeno para você botar todo o pessoal lá atrás. Quem assistiu a live aqui semana passada viu que eu previ que o Tite ia usar Gabigol e Carlinhos juntos, porque eu citei essa possibilidade aqui, baseado nos últimos times, né, que tinham, como o Gabigol estava entrando ali mais um pouco recuado e o Carlinhos na frente, até o Pedro na frente e tal, eu tinha falado aqui, tem essa possibilidade do Gabigol entrar junto com o Carlinhos, e foi isso que aconteceu. Então, eu previ aqui, se eu pudesse pegar o cortezinho aqui, eu já botava para provar que eu entendo a cabeça do Adenor, nem sempre, mas às vezes eu entendo. O W. Rocha falou, a melhor defesa é o ataque, marcação, pressão, porque o Palmeiras vai jogar bola alçada na área com o Flaco Lopes. O Flamengo tem que se ligar nessa bola aérea aí, nessa bola parada, né, que tem sido um problemaço para o Flamengo nos últimos jogos todos, a temporada toda, eu acredito. Que a gente fez um levantamento aí, saiu hoje como matéria no UOL, falando que são 48% dos gols sofridos do Flamengo no ano são com bola parada, vem de bola parada. Então um detalhe, Luísa. Um detalhe. Também, ofensivamente funciona, mas defensivamente é um problema, né, Renato? Porque é o seguinte, tem uma foto que está circulando nas redes sociais aí, que é característica do lance do gol do Caleri de cabeça. Os 11 jogadores do Flamengo estão dentro da área. E tem 8 na pequena área, ali entre a pequena área e a marca do pênalti. Quer dizer, o problema do Flamengo não o problema do Flamengo é a marcação está errada. Está todo mundo marcando bola. Não tem ninguém marcando o jogador do São Paulo. Aí vem o Caleri lá de trás, pula no meio de 3 e mete de cabeça. A marcação, que segundo uma matéria do Globo foi feita depois que o Flamengo não levou gol no Campeonato Carioca, o Matheus Bach, que é o grande armador da defesa do Flamengo, ele simplesmente não sabe marcar, porque ele está marcando bola. E você pode até fazer uma marcação meio mista, meio por zona, meio individual, meio por zona, ok. Mas aquela foto mostra que o Flamengo está marcando bola. E marcar só bola vai dar isso aí, como está dizendo a matéria do UOL, 48% de gol de bola parada, não é possível. 2-0 é um placar perigoso, eu acho que o Flamengo
peca muito em não acabar com o jogo de fato, assim, acho que o Flamengo aproveita a chance que teve, o domínio que teve, também ia muito mais tranquilo para o jogo de volta, nessa falta de eficiência na frente, é algo que me preocupa um pouco quando eu assisto esse time, eu acho que domina o jogo e nem sempre consegue vencer, o placar não reflete o que foi a partida. O Wellington acha que exagera as críticas ao Tite, que 3 jogos contra o Abel foi 3-0, 0-0 e 2-0. Danilo, o histórico é favorável ao Tite, mas a gente já viu que o Palmeiras tem momentos ali na história que mostram que não pode subestimar tanto a capacidade desse time de reagir, de vir com um placar, enfim, fazer esse milagre aí, como você descreveu, né? Mas é justamente só por isso que a gente ainda fala desse jogo como se fosse algo aberto, né? Porque o Palmeiras, ele mostra nos últimos anos que tem esse poder de reação incrível, que consegue algumas viradas heróicas, como foi contra o São Paulo, quando perde por 3-1 na ida e volta e faz 4-1 na volta no estádio, que aliás tinha o palco, como vai ter também nessa quarta-feira, uma parte do palco ali. Então esse clima que o Palmeiras está construindo é a última esperança, né, que existe ali. Então o Palmeiras cria isso, para vocês terem uma ideia. O Palmeiras resolveu vender ingressos na parte de trás do palco, vai ter a estrutura do palco. E o Palmeiras resolveu vender esses ingressos na parte de trás desse palco com visão parcial pela metade do preço, para não precisar perder capacidade. Então vai ter gente que vai pagar metade do preço no ingresso, vai ficar atrás de um monte de ferro, vai ter uma visão parcial do estádio, só para tentar formar um caldeirão e formar esse clima de tudo contra todos e tal. Porque é a última esperança que o Palmeiras tem. Se a gente olhar, é que assim, o futebol, a gente é apaixonado pelo futebol, a gente fica aqui discutindo 24 horas de futebol justamente por isso. Porque friamente é muito difícil imaginar uma reação deste Palmeiras. Ontem o Palmeiras contra o Inter, nossa senhora, gente, o primeiro tempo foi horrível. Aí o segundo tempo foi mais ou menos para o torcedor já ficar animado. Mas é muito difícil você pensar que o Palmeiras consiga. Agora, você olha para o histórico, Palmeiras, da virada, como foi contra o Del Valle, perdeu de 2-0 no primeiro tempo, virou para 3-2 no segundo, o 4-3 contra o Botafogo dentro do próprio jogo. Então o Palmeiras tem algumas coisinhas ali para se agarrar, para falar que pode acreditar, mas é muito, muito, muito difícil mesmo. De novo, não estou aqui brincando com a zica reversa, que a gente brinca mesmo, eu e o Renato, a gente faz sempre essas brincadeiras. Falando sério mesmo, eu acho que é muito difícil você conseguir imaginar o Palmeiras jogando melhor nesse nível. Claro, dá a saída de bola, 5 minutos, Palmeiras cruza, faz 1-0, putz, aí o jogo muda completamente. O Palmeiras pode, de repente, colocar uma pressão, tem de repente o Cebolinha não consegue jogar, um jogador se machuca de novo, tem uma expulsão com 5... Enfim, tem esses elementos que a gente nunca sabe o que vai poder acontecer. Mas se a gente olhar friamente, não existe um argumento sólido para você acreditar. O que existe é esse negócio mais lúdico, digamos assim, do Palmeiras, de o time da virada, o time que acredita até o final, o time do Abel e tal. O que eu quero saber é o seguinte, você no último jogo, você antecipou a tática do Abel. Há quem diga que foi você que sugeriu para ele. Eu quero saber o seguinte, o que você está sugerindo para ele agora? Eu estou esperando. Normalmente, como o Abel funciona? Como o Palmeiras jogou ontem, hoje ele foi aquele treino que regenera, né? Só regenerativo para quem jogou. Eu até olhei agora, já tem algumas fotos, nenhum sinal do Estevão jogando. Então, por enquanto, zero expectativa da volta dele. E aí, amanhã, ele traz os planos para o jogo. Ele consegue fazer ali ele normalmente faz 2 planos, como foi da última vez. Ele tinha treinado dobras de laterais e um meio de campo recheado de volante, que foi o que ele fez no Maracanã. Amanhã, eu estou nessa expectativa do que ele vai fazer. Eu imagino que ele vai voltar para o 4-3-3 normal, jogando com o Murilo e com o Gomes. E aí eu acho que ele vai voltar, vai pôr o Mike. O Mike nem viajou para Porto Alegre, supostamente com dores musculares, o que eu achei muito estranho. Mas, enfim, tá ali. Então eu acho que ele vai jogar com o Mike. Pela esquerda, seja Caio Paulista ou Vanderlan, tanto faz. E aí o que eu acho que ele pode tentar surpreender é jogar com Aníbal, deixar o Zé Rafael no banco, pôr o Veiga de camisa 8, como ele fez contra o Internacional, o Felipe Anderson de 10, e aí jogar 3 atacantes lá na frente. Aí a gente vai precisar ver dos 3 atacantes quem ele vai fazer, que Dudu,
Lázaro, Flaco Lopes, Rony, próprio Estevão, aí a gente vai ter que ver como ele vai armar. Eu acho que a única cartolada aí, aliás, o único coelho da cartola que ele pode, de repente, tirar é pôr o Veiga de 8, Renato. Uhum. Eu acho que o Estevão não tem condição de jogar. Agora, isso não quer dizer que ele não vai jogar. Porque um jogo desse tamanho... Tem que lembrar que tem o Botafogo, né? Então, pois de repente, você não pode colocar em risco um jogador para não jogar contra o Botafogo na outra quarta. Eu ia complementar isso. Se não houvesse o jogo contra o Botafogo, eles iam infiltrar o tornozelo do Estevão, com certeza absoluta, e o Estevão ia jogar. Para quem não sabe e não gosta de tênis, o Novak Djokovic acabou de ganhar a medalha de ouro jogando infiltrado, porque o joelho dele abriu o bico. E era a única maneira dele continuar jogando infiltrado. O Rafael Nadal já ganhou um torneio de Grand Slam com o pé infiltrado, adormecido, como ele chamava. Agora, você lembra uma coisa que eu ia dizer, e é o seguinte, você infiltrar o Estevão e botar ele no sacrifício, você perde ele contra o Botafogo. O problema de infiltrar é o pós, né? Porque o pós é muito dolorido, porque o corpo não está preparado para jogar de novo, e você força o cara a jogar. Exatamente. E aí tem o jogo com o Botafogo. E o jogo com o Botafogo é mais importante do que o jogo com o Flamengo. Claro que se você disser, olha, você só vai classificar num... Todo mundo vai dizer Libertadores. Dane-se a Copa do Brasil. Eu quero classificar na Libertadores. Então, eu acho que ele não joga por causa disso. Eu acho que ele não vai jogar porque ele não estará 100%. É impossível ficar 100% com 2 entorses no mesmo tornozelo em tão pouco espaço de tempo. E o jogo que ele precisará jogar é o jogo com o Botafogo. Muitos mistérios aí, os clubes vão manter. O Flamengo, Luísa, o Flamengo vive um drama semelhante com o De La Cruz. Com o De La Cruz e com o Cebolinha. Porque ele pode dizer, não, mas eu preciso jogar, vocês precisam jogar. Mas e o Bolívar? Quando ele pegar o Bolívar, um jogo que ele tem que meter uns 3 ou 4 no Bolívar. Para poder subir para a montanha tranquilo. Exatamente, para poder subir o morro tranquilo. Não, é complicado, é complicado. Periga o De La Cruz e o Cebolinha não jogarem também. O Thiago falou que é meu fã, obrigada, Thiago. E ele falou, estou achando deficitários os primeiros volantes do Mengão. Arthur, Roberto Pereira e Torreira poderiam ser esses jogadores. O Flamengo está no mercado aí, ainda está nessa novela de Claudinho, né? Não vai esticar também a corda a ponto de aumentar tanto os valores, mas está insistindo também pela maneira como o jogador está se comportando de pressionar o Zete para negociar e para essa negociação finalmente acontecer. O Tony falou, esse palco é para a torcida curtir o show do Mengão. Vamos ver se vai ter show do Mengão de fato. A atmosfera que foi, acho que eu diria que fundamental no primeiro jogo, o Maracanã pulsou, assim, eu não vi o Maracanã dessa forma há algum tempo já. A gente já falou aqui algumas vezes, né, sobre o comportamento da torcida no Maracanã, que às vezes, nem sempre, né, um Maracanã muito caldeirão, assim, né, tem alguns jogos que são marcantes nesse sentido, e esse eu acho que foi um deles, eu acho que é uma virada de chave legal. O Flamengo fez uma festa também, né, teve fogos, fumaça, enfim, bandeiras, enfim, foi bem legal, assim, eu acho, para um primeiro jogo, para dar uma esquentada nesse primeiro jogo também, acho que os jogadores ficaram pilhados. Renato, eu queria saber, depois dessa derrota contra o São Paulo, o Tite poupando um monte de gente, apesar dele não dizer que poupa, né, ele cuida dos jogadores, ele não fala de jeito nenhum que ele está poupando, ele fala que cuida. Mas ele entrou com 9 reservas em campo, mas ele estava cuidando dos jogadores, porque de fato é humanamente impossível aguentar essa sequência de jogo quarto e domingo. Tem um treino para cada jogo, todo mundo está sofrendo com isso, mas o Flamengo vai fazer um treino só antes desse jogo. Ainda bem. Quanto mais o Tite treina esse time, piora. O bom é quando ele não treina. Aí é que é a melhor situação. Qual?